Já trabalhei até em buffet de monitora. Então, fui trabalhando, aí no shopping, eu iniciei no shopping para pagar minha faculdade. Ali no shopping tinha muitas coisas erradas, desde... E no final das contas, a gente cai sempre no mesmo lugar. Por que a Roberta tem sucesso? Porque... Salve, salve, irritantes do Brasil! Estamos aqui com o segundo episódio do IrritaCast, aquele podcast que veio para irritar você que está acomodado e para fazer você que quer transformar de vida, aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre produção de conteúdo, sobre crescimento profissional e hábitos saudáveis, para você ser uma pessoa melhor do que você é hoje. E eu quero te convidar, antes de mais nada, a se inscrever no nosso canal de YouTube. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal. Não adianta você ficar vendo o podcast e não se inscrever. Dá uma força pra gente, é tão simples. É só clicar aqui em se inscrever, aproveitar e ativar as notificações. Tem um sininho aí embaixo, você deve estar vendo esse sininho. Clica no sininho que toda vez que um episódio novo for pro ar ou algum outro conteúdo aqui do nosso canal do YouTube for pro ar, você vai ser a primeira pessoa a receber notícia e vai ficar sabendo na frente de todo mundo. Então, você quer um conteúdo exclusivo? Você quer ser o primeiro a saber? O que é bom demais, né? Você ser o primeiro, contar pros outros que você já sabe. Então, ativa as notificações agora e já deixa seu like. Mas se você for uma pessoa que só deixa o like depois que você gosta, então espera um pouquinho que mais pra frente eu vou te convidar a deixar o like. Porque se você chegar lá, é porque você gostou. Aí você vai deixar o seu like, temos esse combinado, beleza? Além do YouTube, você também pode acompanhar esse conteúdo no Spotify. Basta você acompanhar a nossa playlist de episódios que você vai estar também ajudando a gente e aprendendo sobre como você vai fazer parte da maior comunidade de irritantes do Brasil. Além disso, as redes sociais, tanto a minha quanto a da minha co-host, a Lilian. Qual que é a rede social que o pessoal vai seguir? Hoje sim, eu vou acertar a minha rede social, que semana passada eu fiquei na dúvida, eu não tô acostumada com esse protagonismo ainda, gente. Eu sempre fui uma pessoa de bastidores, então hoje a minha rede social, @LilianLana. Isso, agora ela nem falou o meu, tá vendo? @Vitorlana, @LilianLana. É só você vir aqui na descrição do vídeo e seguir, beleza? Hoje nós temos convidada. Temos duas convidadas, na verdade, né? Uma para esse e uma pro próximo. E hoje eu vou falar para vocês que é um dia muito especial, porque assim, semana passada já foi bom, porque foi nossa estreia, gravamos o primeiro episódio, né, dos 2 podcasts. E hoje são 2 pessoas que a gente tá recebendo aqui, que eu tô assim, maravilhada, muito feliz com todas as conquistas delas e feliz por estar aqui com elas, principalmente, né? Hoje aqui no IrritaCast a gente vai receber uma pessoa que eu vou criar aquele suspense pro pessoal ficar tentando descobrir quem que é. Apesar que se bobear já viu na capa do vídeo, mas não tem problema. É uma pessoa, uma ex-aluna da minha mentoria, na verdade aluna sempre é, né? A gente continua sempre nessa condição de aluna que vem estourando na produção de conteúdo. Tanto é que ela tá aqui por isso, porque o conteúdo dela é tão bom, mas é tão bom que eu, que não sou o público dela, afinal de contas, ela fala para o pessoal do direito, da reclamante, direito de trabalho, abusos nas relações de trabalho, principalmente para o público feminino, mas o conteúdo dela é tão bom que eu faço questão de compartilhar e de expandir essa mensagem para mais pessoas. Eu estou convidando aqui a Roberta Valdemarim, que veio direto de Jundiaí para cá, para fazer o primeiro episódio com convidados do nosso IrritaCast. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço, é um prazer, assim, imenso estar aqui com vocês hoje. Eu admiro vocês dois, como profissionais, como pessoa. Para mim é uma honra muito, muito, muito grande estar aqui com vocês hoje. Primeiro episódio com convidado. Primeiro convidado, a gente já está conversando há umas 2 semanas, né? Sim. E não foi semana passada, não foi possível, mas sim, a gente conseguiu nessa semana. Adiantei meu voo. Aí, tá vendo? Estamos com moral, tá vendo? Roberto, eu queria começar esse papo nosso aqui falando o seguinte. Você hoje produz um conteúdo bem nichado, né? Para esse público feminino que sofre abusos nas relações de trabalho e tudo mais. Eu queria que você contasse para a nossa audiência, para o pessoal que está nos acompanhando, por que essa escolha? Por que você escolheu trabalhar esse nicho? Como é que foi esse processo? Acho que o primeiro ponto desde a faculdade eu já amo direito do trabalho, então já era certo que eu gostaria de advogar nessa área. Então, no começo é tudo muito incerto, né? Quando a gente começa a prática em si. Então, eu comecei atendendo reclamantes.
Aí depois de um tempo comecei a estudar um pouco mais sobre consultivo para empresas, passivo, enfim. E quando foi passando assim o tempo, eu acho que vai ficando mais forte o nosso propósito, o que efetivamente o nosso coração pulsa mais. E eu acho que, levando em conta toda a minha trajetória, efetivamente, de vida, tudo que eu já passei no mercado de trabalho, e depois que eu fiz a mentoria e aprofundei mais sobre gestão, entendendo melhor em relação ao público, o que faria sentido para mim efetivamente. Porque eu acho que dinheiro acaba sendo consequência quando você faz algo com amor e entrega uma transformação. Então, quando eu parei para refletir o que efetivamente faria sentido para mim, qual causa faria sentido, e ligando toda a minha história, eu escolhi trabalhar para mulheres trabalhadoras. Eu vejo minha mãe trabalhando desde muito nova. Minha mãe começou a trabalhar com 14 anos e ela passou por várias situações também no mercado de trabalho. Quando eu efetivamente comecei a trabalhar, eu já fiz várias coisas, né? Desde antes, efetivamente, de começar a faculdade, já trabalhei até em buffet de monitora. Então, fui trabalhando, aí no shopping, eu iniciei no shopping para pagar minha faculdade. E ali no shopping tinha muitas coisas erradas, desde você é comissionada, você tem que dobrar, trabalhar mais que 12 horas por dia, não é devido hora extra para você, tudo errado. Então, quando a paixão pelo direito no trabalho veio exatamente daí. Quando eu comecei a assistir as aulas do meu professor e falava, meu Deus do céu. Tá tudo errado, tá né? tudo errado. Então, eu trabalhava dobrando todos os finais de semana sem direito a hora extra. Eu trabalhava numa loja que era extremamente machista. Eu era a única vendedora lá, então eram 5 homens e eu era a única mulher. E eu trabalhava no período da noite, porque eu estudava de manhã, eu priorizava o meu estudo. E aí trabalhava, né, no período de tarde para a noite. E era já um ambiente mais hostil, mais machista. E ali, sempre fazendo comentários, né, de mulheres, enfim. Aí eu sofri um assédio sexual ali. Não tinha dado liberdade nenhuma para essa pessoa. Fiquei muito incomodada com tudo. Ainda quando eu sofri esse assédio, foi um assédio físico, não só verbal e nem só psicológico. Já vinha assim de muitos dias e eu sempre repreendia, não te dei liberdade para isso, não sou sua amiga. Deixava claro que eu estava ali para trabalhar. E essa pessoa esperou no momento que num lugar que não tinha câmeras e não tinha pessoas passando ali para se aproveitar disso. Eu fui me defender, eu ainda apanhei. Aí chamei minha mãe, enfim, foi um caos, assim, foi muito ruim. E aí depois disso eu já passei por outras situações também que me afligiram como mulher mesmo, como pessoa. Então, desde retirar os direitos como CLT, de não ter os direitos, de ver o quanto a mulher ela não é respeitada no mercado de trabalho, e fazer valer efetivamente esse direito. E mais do que isso, eu acho que ressignificar toda essa história para mim, porque eu poderia simplesmente me calar, parar, de repente eu dependia do meu salário para pagar minha faculdade, de repente trancar, sair do meu trabalho, parar de trabalhar ou desistir da faculdade, isso daqui não existe direito. Enfim, esperei ressignificar tudo isso para efetivamente fazer a diferença na vida de outras mulheres e mostrar que efetivamente a gente consegue mudar essa história, fazer justiça, e não só por nós, mas por outras, para sempre tentar ali ter um ambiente de trabalho saudável, sadio, para que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei, pelo que muitas mulheres infelizmente ainda passam, né? Não, e você contando essa história, Roberta, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, né? Quando você vivenciou isso, né, essa situação específica, a mulher tende a achar que é com ela só, né? E às vezes isso gera vergonha, porque o que eu mais vejo também lá no escritório, né, não é a mesma área, mas tem a relação de violência ainda que psicológica, física e tudo mais, que ela tem a impressão, ou ela se reputa não culpada por aquilo, mas ela se sente envergonhada por estar vivenciando aquela situação e acaba se calando. Sim. Por muito tempo, né? E às vezes ela se culpa mesmo. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para que isso aconteça comigo? Sim. Né? E como é que foi? Assim, você se sentiu assim também? Ou você já conseguiu ressignificar isso muito rápido? Não. Primeiro que eu tinha muita vergonha. Na época, eu lembro que
quando aconteceu, né, eu já tive, assim, outros tipos de assédio mais verbais, mas esse mais pesado, quando aconteceu, eu lembro que eu tomei um tapa na cara. Não. Quando eu bati também, eu dei um tapa na cara dele. E aí, na mesma proporção que eu revidei, ele veio e virou um tapa em mim. E eu comecei a sangrar meu nariz. Eu não sabia o que fazer na hora, porque meu gerente não tava ali na loja. Então, eu subi correndo pro estoque, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem reação, você fica sem chão. Aí, eu comecei a chorar, eu liguei pra minha mãe. A minha mãe falou, não sai daí que eu tô indo pra ir agora. Então, eu fiquei muito sem saber o que fazer, efetivamente. Aí eu saí da loja tentando encontrar a minha mãe, porque minha mãe, eu acho que do jeito que ela ia chegar, ela ia quebrar a loja inteira, com toda a razão. Não, sem dúvida. Quebraria. Ela queria quebrar a loja inteira e eu tava sem reação. Tentei segurar ela, daí eu lembro que eu esperei a loja fechar, esperar todo mundo sair pra conversar depois com o meu gerente. E foi uma situação que eles tinham certeza que eles estavam errados. E eu era a melhor vendedora deles. E eles não queriam me perder e nem dar um rebuliço ainda maior ali. Fingiram que demitiram ele, mas transferiram para outra loja. E era cultural estar ali, né? As meninas que normalmente trabalhavam ali, eu não sei como que era também a postura, enfim. E era muito cultural, que era normal. Eles queriam que eu normalizasse essa situação. E eu não normalizava. E eu fui na delegacia da mulher, eu prestei queixa, enfim, tudo também. E eu fui recriminada na época como se eu tivesse errada. É um absurdo você estar fazendo isso. É exagero. Isso não se faz. Acha que é um absurdo você ir na delegacia. Então, assim, é tão bizarro o que as pessoas acabam normalizando. Então, pra mim, não é normal isso. Normal é as pessoas verem isso e acharem normal e ainda acharem um absurdo eu denunciar. E é por conta desse julgamento que é evidenciado na palavra das pessoas em geral, e às vezes até de mulheres também. Não é só uma coisa, porque a gente tem pessoas, a gente vê muito isso, por exemplo, no escritório, de mães, por exemplo, dos bonitões, que acabam achando que é só uma retaliação ou um desentendimento, tentando diminuir o problema, como nós estamos falando de algo muito grave. Agora, sabe o que mais não é que me incomoda, o que mais acho importante nessa sua fala, né, nessa sua conversa, é o seguinte: a energia que você sentiu foi uma energia muito pesada. Foi. Mas ao mesmo tempo que ela é muito pesada, ela é muito forte. E aí o que eu percebo pelo seu trabalho, quando você vai para a rede social e fala sobre isso, é que você conseguiu pegar essa energia forte e pesada e transformar em algo que te move. Sim. Porque todo vídeo que você faz tem uma clareza, pra mim, muito grande do que é um abuso. Não necessariamente de natureza sexual. Às vezes o abuso moral mesmo, assédio moral, que pode ser até uma porta de entrada, porque ele tem a questão só do gênero. Sim. Né? E eu queria que você dissesse como é que foi esse processo. Porque não foi uma coisa assim, vou pra rede social falar disso. Qual foi o seu start? Que momento que você deu esse... Como você identificou esse... Tomou essa coragem. Vou falar sobre isso abertamente aqui para as pessoas entenderem. Primeiro, eu defini, né? Ano passado, antes a gente atuava somente no offline, na cidade de Jundiaí. E aí a gente resolveu expandir efetivamente ali para nível nacional e trabalhar no online. A minha mãe, ela faz a área de direito de família e eu faço a área de direito do trabalho. Então, unindo as nossas histórias e esse propósito, eu decidi trabalhar em conjunto ali, fazer um escritório 360 para mulheres. E depois que eu entrei na mentoria, foi muito das nossas conversas também, de estudar. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que estudar. Porque eu aprendi o direito na faculdade, mas a gente melhora muito mais na prática. Você já fez um bocado de mentoria, né, Roberta? A Roberta gosta de uma mentoria. E aí, gestão, a gente não aprende. Então, eu fui aprender gestão estudando também. E assim como marketing. Eu sabia das dores, porque eu vivenciei tudo isso. Eu sei exatamente as dores dessas mulheres. Mas eu não sabia como passar isso. E a sua mentoria me deu essa clareza de como passar. Então, foi muito importante. Estude a sua persona, qual é o gosto da sua persona, a questão dos arquétipos, como você se posiciona. Então, hoje, eu tento trazer um conteúdo que são assuntos pesados, mas eu tento trazer de uma forma um pouco mais leve. E eu sempre... o meu objetivo é fazer com que aquela mulher se enxergue naquela situação.
para que eu consiga descomplicar o direito, porque é muito chato também ficar repetindo sempre as mesmas coisas ou só ficar falando o artigo de lei. Então, o meu objetivo é sempre trazer ali de uma forma mais leve para que ela entenda. E eu percebo que muitas mulheres, elas não têm nem consciência do que é um assédio. Isso. Então, por exemplo, tem situações que a mulher, ela é controlada constantemente da utilização do banheiro. Isso é um assédio. Isso é um assédio. A pessoa o chefe não pode ficar ali na porta do banheiro batendo toda hora, perguntando quanto tempo você tá lá, o que você tá fazendo, se já foi 3 ou 4 vezes no banheiro. Não é da conta dele. Isso é assédio. As mulheres não sabem identificar o toque indesejado, que pode caracterizar um assédio sexual ou não. Então, não é só a palavra explícita. Então, a pessoa tem que saber, é o toque indesejado, é aquele elogio desmedido, é aquela piada com ar de conotação. Então, eu acho que hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue levar informação. E tem muitas coisas que, como eu, por exemplo, apesar de ter uma mãe que é advogada, e eu disse assim, por falta de informação de várias coisas, hoje a gente consegue passar essa informação e a informação, ela salva vidas. Na minha época, quando eu passei por tudo isso, eu não sabia nem como agir. Sim. O que era, o que não era. Então, eu já estava sofrendo assédio antes da agressão física, muito tempo antes, sem me dar conta. Eu já estava tendo vários direitos que eram violados sem ter certeza disso, porque eu era enganada. Então, a partir do momento que você dá informação, dá o acesso, você acaba ajudando muitas vidas, seja no âmbito familiar, né, no trabalho. E eu acho que a gente vive numa sociedade ainda muito machista. A gente já avançou muito, mas ainda tem um longo caminho para percorrer. E até nós, mulheres, temos ainda algumas falas machistas que eu tento me policiar. Uhum. Porque acaba sendo estrutural. Sim. Também. Sim. De algumas formas, enfim. Às vezes a gente se coloca em alguns lugares. E se a gente for parar para ver, a gente tem mais da metade da população do Brasil são mulheres. E onde estão essas mulheres? E a grande maioria dos lares são sustentados por mulheres. Sim, eu estava vendo exatamente uma pesquisa assim, ontem mesmo. Sim. E essa questão, ela é muito estrutural, porque o que mais me chama a atenção no seu relato, que eu sei que é um relato que acontece em muitos ambientes de trabalho, vamos pegar isso, porque tem uma crueldade aí maior, né? Porque dentro do ambiente de trabalho, a pessoa está ali porque ela precisa. Ela está ali porque... Lógico que ela quer estar ali, mas mais porque é o trabalho dela, onde ela leva o sustento para casa, né? Porque às vezes tem lá o pai que não paga a pensão e ela precisa também da sua autonomia, da sua liberdade, precisa assumir os seus compromissos assim como qualquer outra pessoa. Certeza. E ela fica numa situação ali, se eu tomar uma providência, eu posso sofrer a consequência disso, eu posso perder meu emprego, eu posso perder o meu sustento, eu não vou falar com ninguém, porque vai que alguém conta. Então tem ainda essa perversidade, né? Tenho medo até de falar e ser descredibilizada. A mulher tem muito disso. A mulher, ela vai sofrer vários tipos de preconceito na vida. Se a mulher é bonita, ela vai ter que provar infinitamente mais a capacidade dela, porque a maioria das pessoas vão falar que ela só chegou aonde ela chegou, porque ela é bonita, porque ela deu em cima de alguém, porque ela ficou com fulano, com beltrano que deu acesso, nunca por competência dela. Isso assim é claro. Se a mulher, ela é educada, ela tem uma fala mais educada, ela é mais extrovertida, as pessoas, elas podem confundir isso com estou dando em cima, estou dando abertura. E aí sempre tem as pessoas que vão desviar para falar que essa mulher não tem uma boa índole, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, essa mulher é assado. Aí se a pessoa está sofrendo efetivamente um assédio e vai falar, ela tem medo também de não acreditarem nela. Ou dela sofrer uma represália dentro da empresa. Eu tenho muitas clientes que, infelizmente, acontece isso. Tem empresas que têm compliance instituído. A pessoa, a mulher, ela sofre por tudo isso. Ela consegue ter, assim, a cabeça centrada, sangue frio, digamos assim, de eu preciso me munir de provas. Ela pega o arsenal de provas.
ela denuncia no compliance com todas as provas. E ainda assim, a empresa não faz nada com o agressor e demite a vítima. É bizarro. Com compliance. Com compliance. É melhor calar, é mais prático calar a vítima do que tomar algum tipo de ação. Porque o tipo de ação que o compliance, que a empresa tem que tomar, esbarra em outras coisas, né? Porque tem uma questão criminal, tem uma questão de exposição da empresa, e aí eles vão pro lado que eles entendem como sendo um lado mais fácil, mais cômodo. E perpetua a cultura do assédio dentro da empresa. Sim. Porque com certeza, a partir do momento que ele toma essa atitude, mais mulheres vão ficar caladas, porque as pessoas com certeza sabem, a gente sabe como é que a conversa acontece, e quem é assediador, agressor, predador, vai se sentir tranquilo para poder fazer isso. E nunca é uma vítima só. Esse é o maior problema. A pessoa que ela tem esse perfil de assediador, ela é assim sempre. Então ela vai fazer uma vítima ali, aquela vítima vai embora e vão ter outras vítimas. E a empresa, ela não está preocupada com isso, é isso que me choca. Esse ambiente cultural que ela deixa permanecer ali dentro, né, da organização. E a insegurança que traz também para quem trabalha lá. A gente vê a questão também de diferença salarial, que é gritante. Mulheres incríveis, fazendo um trabalho assim de maestria, de diretoria, e não tendo o mesmo reconhecimento. Reuniões também. Em várias reuniões a gente pode perceber que às vezes a mulher ela traz uma ideia extremamente inovadora dentro de um projeto e todo mundo fica quieto. O homem vai, abre a boca e fala exatamente a mesma coisa. Aí, nossa, uou, que ideia maravilhosa. Ou as pessoas acabam pegando essas ideias das mulheres e não dando os créditos devidos. Se a gente pega... A Constituição Federal, ela começa falando da questão da desigualdade. No Código Civil, depois, a gente vê chancelando isso. E, recentemente, novamente, na CLT, a gente teve ali uma alteração falando sobre a questão da publicidade dos cargos e salários. Então, quando a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa, é porque a realidade não é tão clara. Então, existe isso. A desigualdade, ela existe, assim, é gritante, gritante. E o maior motivador de você ajuizar uma ação não é só por você, é muito pela causa feminina. Muito. É isso que eu ia perguntar pra você. Não é a área do direito mais, né, Roberta? Já passou disso, eu acho. E é uma coisa que eu defendo. Quando você escolhe, dentro do seu escritório, da sua empresa, atuar nesse nicho, não é mais o direito trabalhista que tá te levando pra isso. É outra coisa. Sim. E quando você atinge essa outra coisa, é uma bandeira de fato, é um movimento que você cria. Então você não está fazendo uma reclamação trabalhista pensando na CLT, pensando na jurisprudência. É lógico que isso vai estar escrito ali, mas eu imagino que para você é a história que você ouve ali na hora do seu atendimento que te move a fazer as coisas. É aquela pessoa que passou por aquilo, que possa ser parecido com o que você passou, ou que esteja associado ao que você vivenciou, que faça com que você tenha prazer em não só fazer ação, mas ir para frente da câmera, gravar um vídeo, colocar no seu Reels para mais pessoas verem. Então, há muito tempo eu falo que eu não sou um advogado de família e eu acredito que você não seja uma advogada trabalhista. Na verdade, você é advogada de uma causa, de um movimento. E eu percebo pela sua própria narrativa aqui que o direito do trabalho ele está ali só como instrumento. Sim. Né? Foi o caminho que você seguiu, porque sua mãe também está lá no direito de família. E certamente as coisas convergem para o mesmo sentido. Sim. Não é essa percepção que você tem na hora de fazer o conteúdo? Eu não estou aqui pelo direito do trabalho? Com certeza, é por uma causa maior. Assim, obviamente, eu vou defender as mulheres que não tiveram as verbas rescisórias pagas corretamente, as horas extras, mas eu acho que esse movimento ele acaba sendo muito maior, porque se uma mulher ela entra com a ação e ela não se inibe, e ela faz, eu falo, eu até mudei até a minha bio do Instagram, eu falo que é a voz das mulheres na Justiça do Trabalho. Porque
porque eu quero efetivamente dar voz a essas mulheres, que elas não se calem, que elas tenham coragem de colocar para fora, de expor o chefe, de expor o superior, de expor esse dono de empresa que tá vendo tudo isso e tá conivente, de expor aquele falso moralista da família tradicional brasileira, que fica fazendo, pintando e bordando e acha que tá arrasando, que essas empresas que só querem dinheiro a todo custo, porque isso são coisas que deixam marcas, e acho que é muito mais, né, do que dinheiro, do que... Às vezes, uma indenização que ela vai ganhar ali naquela ação não vai ser o que vai apagar toda a dor dela. E, obviamente, não vai. Só que eu tenho certeza que se mais mulheres daquela mesma empresa entrarem com a ação, aquela empresa ela vai ter a honra dela manchada. E uma hora ou outra, eles vão ser obrigados a fazer alguma coisa. E se não fizerem, eu vou fechar a empresa de tanta indenização que eles vão pagar. É o que acontece muito nos Estados Unidos, né? Aquelas indenizações multimilionárias, não com relação exatamente a esse ponto, mas de inviabilizar a empresa. Sim. Porque aí entra no marketing da empresa. A partir do momento que ela tem uma cultura de assédio, ela fica prejudicada com o branding dela no mercado, as pessoas não vão para lá, as mulheres que são qualificadas não querem buscar essa empresa, então ela não vai conseguir reter talentos, não vai conseguir atrair talentos, porque o mercado conversa. Sim. Né? Sabe o que me chama muita atenção em relação ao seu conteúdo? É algo que eu e o Vitor, a gente sempre conversa, né? A gente conversa o dia inteiro. O dia inteiro. A gente fica em casa o dia inteiro conversando o dia inteiro. Mas a gente sempre fala sobre isso, da dificuldade que as pessoas têm de achar, né? Do produtor de conteúdo, achar o ponto que ele vai conseguir atingir o cliente dele, o lead dele, a persona dele. E eu acho que o ponto essencial aí que você, né? Que a gente trabalha isso dentro do escritório e você trabalha isso muito bem dentro do seu conteúdo você não só se coloca sentindo a dor do seu cliente, que eu acho que isso é fundamental, né? Mas você coloca-se ali como sendo consumidora daquele... Como quem estivesse ouvindo o seu próprio conteúdo. E às vezes eu sinto que as pessoas têm... Parece óbvio isso, mas as pessoas às vezes têm dificuldade de produzir o conteúdo porque ela não está ouvindo o próprio conteúdo dela. Sim. Ela não pensa no comportamento dela de consumidor. E aí ela se distancia da produção de conteúdo e aí acaba que ela não consegue atingir o ponto certo. Eu não sei se eu consegui me fazer explicar aqui, me fazer entender, mas eu acho que você se coloca como consumidora daquele conteúdo. E não sei se você já pensou nisso conscientemente, mas assim, e aí, gente, eu convido quem não assistiu nenhum vídeo da Roberta ainda, eu convido ir lá na rede social dela, porque assim, não tem condição. A hora que ela publica, às vezes ela me manda antes, eu tenho esse privilégio, tá? Mais que eu isso aí. Mas a gente tá sempre trocando figurinha ali, às vezes eu vejo alguma coisa, eu mando pra ela, enfim. É muito legal essa troca. E quando eu vejo o conteúdo dela, eu mando pro Vitor, eu falo, não tem condição. Eu já cheguei a falar pra ela assim, olha, eu tenho vontade de ser CLT, sofrer esse assédio pra poder te acionar. Porque se você me toca de uma forma que eu falo assim, gente, eu preciso dessa mulher, ela precisa me defender, ela precisa levantar minha bandeira. Então, assim, eu acho que assim, você consegue ouvir a voz, você sendo a voz do seu lead, né? Eu tento ter esse ouvido, né, mais atento também. O que eu me enxergo muito como a minha persona também, o que eu gosto de consumir e eu gosto também de pedir os feedbacks, então pra mim é muito importante, por isso que eu sempre mando também, Lilian, tá bom esse, o que você acha, qual é o feedback, o Lana também, enfim, então e ter esses feedbacks positivos de pessoas que você sabe que tem a técnica e vai ajudar, vai ajustando ali, aqui e no fim você vai saindo. E como é que você está construindo esse conteúdo? Assim, acho que é uma dor que muitas pessoas têm, muitos alunos meus têm, muitas pessoas que estão me seguindo perguntam isso. Hoje até abri uma caixinha de pergunta e, sei lá, 80%, 90% das pessoas falam assim, não consigo produzir o conteúdo, não sei como produzir o conteúdo. Você tem um método que você criou para isso, olha, hoje eu vou gravar assim, ou vou anotando o conteúdo e marco um dia. Como é que você faz? Como é que é a metodologia de você criar o seu conteúdo? Eu deveria ser mais organizada, mas o que eu faço? A gente passa muito tempo na rede social. Então, eu sigo perfis estratégicos de mulheres, enfim, que me inspiram. E aí, eu vou colocando eu salvo. E aí, todas as ideias que eu tenho, as minhas ideias, eu venho muito assim nos momentos que eu tô fazendo vários nadas. Eu não sei se pra vocês é assim também. Sim, demais. No banho, enfim, quando você tá fazendo qualquer outra coisa que não... É impressionante. Se eu sento assim e falo, vou produzir conteúdo. Vem as coisas, mas não vem da maneira genial que é do nada quando você tá fazendo vários nadas. Vou te explicar por que isso acontece depois. Vamos lá. E aí, eu anoto no meu bloco de notas
Ou às vezes eu mando áudio pra mim mesma, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma. Aí eu pego e anoto, né? Eu mando um áudio, enfim. E aí depois eu vou com mais calma colocando tudo no papel, né? A CTA, enfim. E aí eu separo um dia da semana pra gravar. O Saque da Trabalhadora, que eu lancei esse quadro, a gente tá indo pro 4º episódio. Então é um quadro que eu lanço, né, todas as quartas. Eu já deixei gravado alguns, que eu sabia que eu ia estar aqui em BH, enfim. Então já deixei gravado alguns. Então, toda semana eu tenho esse compromisso. Eu tento colocar um conteúdo um pouco mais descontraído, digamos assim. Eu fiz o do meme da Nazaré semana passada. A Nazaré, que eu acho ela super engraçada, né? Carminha, Nazaré, pra mim, são as vilões, assim... Personagens icônicos. Eu coloco também... eu quero passar... Eu penso assim... Eu já tenho minha autoridade... E eu também quero, eu não quero assim, eu tava me vendo nos vídeos no começo, porque eu acho que todo mundo que começa a gravar conteúdo tem vergonha. Não tem como, sim, porque a gente não nasce com uma câmera colocada ali na nossa cara e sai falando como se já fosse artista. É antinatural pra gente, ainda é. Não tem, eu ainda tenho muita vergonha. Uhum. Mas não parece. Não porque tenho. A interpretação, vocês não têm noção da interpretação dessa mulher. Mas é bom não parecer. Mas eu tenho. Eu também tenho um monte de vergonha. Eu ainda tenho vergonha, e muita. E aí, assim, eu vejo os meus vídeos no começo, quando eu comecei a fazer a mentoria, e agora eu já vejo a minha evolução. E o primeiro passo, ele é importante, porque a gente sempre vai ficando melhor. Só que, ao mesmo tempo, eu me via naquele conteúdo, por mais que eu achasse que os meus vídeos estavam ficando bons, eu não estava me vendo ali. Eu achei que estava muito engessada. Eu falei, eu preciso dar a minha autenticidade. Eu acho que é isso que conecta. Que conecta. É o que eu tava falando, você é consumidora do seu conteúdo. Eu vejo você lá dentro, assim, eu vejo você, não você falando pra sua lead, eu vejo você se ouvindo e falando, eu quero me comprar. Isso é fundamental, né? Isso eu acho que é... E agora eu vou explicar aqui por que a Roberta e todo mundo tem dificuldade de produzir conteúdo quando não tá no nada, né? O que acontece? Quando a gente está fazendo outras tarefas do dia a dia, e a gente que é advogado, né, tem uma vida estressante e tudo mais, querendo ou não querendo, tem um hormôniozinho ali, tem um cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai, durante o dia, surgindo por determinados episódios. Esse hormônio, ele vai travar um pouco a sua criatividade. É da natureza dele fazer isso. Quando você está treinando, eu vou falar um pouquinho sobre treino, quando você está tomando banho, quando às vezes você está... vendo uma série no Netflix e tudo mais, né? Você não tem a produção desse hormônio. Você está num momento em que os hormônios são hormônios que vão te deixar numa sensação de relaxamento e, consequentemente, de criatividade. O que eu costumo dizer? Eu falo assim, olha, o pensar o conteúdo, ele é full time. Ele pode acontecer a qualquer momento. Por isso que tem o Notas, o grupo no áudio para você mandar. Mas o momento de produzir, tem que ter um horário para produzir, para sentar e roteirizar o que você pensou. Melhor. Exatamente, porque não adianta. Eu já fiz conteúdo acordando 4 horas da manhã para tentar fazer conteúdo nessa pegada. Tem que fazer 10 posts, tem que fazer 10 posts. Eu acordava, olhava pro documento do Word, tomava 18 cafés e não saía um post decente. Até vai sair, mas aqueles assim, cite, nananã, aquelas coisas que são óbvias, não são aqueles conteúdos só pra que a gente... cumprir tabela. Isso, não são os conteúdos que a gente vai olhar e falar assim, esse conteúdo sim. Que a gente tem orgulho mesmo, né? Esse não vai sair na pressão. Não. Não tem como. Agora eu queria falar sobre essa questão do treino, porque eu lembro que a vez que a gente conversou sobre o quão importante foi para você, e eu já falei isso também aqui no podcast, já falei em outras oportunidades nas minhas redes sociais, incorporar a atividade física, os hábitos saudáveis, mas principalmente atividade física, na performance. Tanto na produção de conteúdo, quanto no trabalho, como em outras frentes. Eu lembro que você me falou isso, que você estava até se medicando e foi parando por conta do treino. Eu queria bater esse papo com você. Essencial. A nossa rotina como advogados, e assim, a rotina de um advogado por si só já é extremamente estressante. Para quem ainda é empreendedor e faz toda a gestão, e eu venho, agora, hoje eu tô mais focada na gestão do meu escritório. Mas antes, eu era muito operacional. E eu fazia todas as frentes. Então, eu tinha uma carga de trabalho que eu acordava às 7 horas da manhã e parava de trabalhar 2, 3 da manhã todos os dias. Eu não tinha final de semana, eu não tinha feriado. Então,
treinava quando dava, a minha alimentação eu comia quando eu lembrava de comer. Assim, às vezes era 4 horas da tarde, nossa, não almocei. Então, comi o que dava, daquele jeito, enfim. E nisso, eu tenho uma dificuldade de concentração também. Então, eu fui me medicando, não sozinha, né? Obviamente, claro. Um psiquiatra. Então, a hora que eu vi, eu tava tomando 5 remédios controlados no meu dia. Então, eu tomava um remédio pra me dar concentração, um outro porque eu sou hiperativa também. Então, eu tomava um pra concentrar e o outro pra eu conseguir ficar um pouco mais relaxada, tranquila, pra fazer as coisas com calma, sem afobação. Aí eu tomava pra controle de humor, porque esses remédios que dão hiperfoco, eles dão um rebote muito grande de hormônio, de depressão, de várias coisas. Porque ele dá o pico e depois desce. Sim. E aí, como que desliga a cabeça com tudo isso de remédio pra dormir? Aí você tem que tomar um outro remédio ainda pra dormir. Aí eu tava num looping absurdo, fui parar com 44 quilos, eu já sou magra. Eu já fui parar com 44 quilos, não tava comendo direito, dormindo direito. E aí eu comecei tanto a voltar pra terapia, que é essencial também, eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, autoconhecimento é tudo. E atividade física, que agora a performance é outra, eu tirei todos os remédios controlados, eu não sinto... necessidade, mas... Graças a Deus. Mas eu sinto essa necessidade de treinar todos os dias. Então eu durmo, a hora que eu chego pra dormir, eu desmaio, assim, durmo uma noite de sono tranquila, calma, gostosa, durmo bem, me alimento melhor, porque quando você começa a treinar, involuntariamente, eu não fico medindo comida. Pesar, por exemplo, eu tô comendo 150 gramas, eu não sou de ficar pesando, mas naturalmente você quer comer mais saudável, quer se alimentar melhor, você faz escolhas melhores. Eu tava vendo outro dia não sou técnica, mas eu tava vendo, até te mandei, né, uma pesquisa falando assim que a gente fica mais, a gente treina o corpo e a gente sim, comprovado cientificamente, a gente fica mais inteligente. E eu sou a prova viva disso, porque eu tenho um grande, você falou de concentração, tô até buscando entender melhor esse meu mundo, porque eu sempre me entendi assim, eu sou assim, pronto, acabou. E isso me fazia me atrapalhava, atrapalha ainda um pouco, a minha autoestima, e aí eu falava, mas eu sou desconcentrada, eu sou desinteligente, pra não falar, né, burra, e tal, e aí uma coisa ia puxando a outra, e assim, de 5 anos pra cá, o tanto que eu me permiti evoluir, e eu tenho certeza, gente, isso não é crendice, não, eu sei de mim, o tanto que eu me vejo hoje mais capaz, mais inteligente, porque hoje eu tenho um corpo mais forte, uma mente mais saudável, o que você falou, uma coisa puxa a outra, eu gosto de antes eu me forçava a fazer uma dieta, aquilo pra mim era um suplício, porque eu queria ficar magra a qualquer preço, e aí eu fazia aquela dieta, de repente eu me enfiava na comida e tipo, o mundo vai acabar e chocolate. Já tomou um remedinho que eu briguei com você. A gente tava até conversando sobre isso, né, agora que teve a imersão dos extremismos, né? Sim. Quando a gente acaba levando tudo de uma forma muito radical, e eu até comentei que eu tenho uma amiga que ela é voltada para atividade física e ela é voltada para mulheres também. Legal. E ela fala muito sobre isso, né? Ela já foi atleta de fisiculturismo, enfim. E quando a gente entra numa rotina, uma coisa forçada, ou por, sei lá, alguém tá empurrando isso para mim, ou preciso fazer dieta a qualquer custo. A pessoa ela acaba seguindo uma coisa tão regrada, que na primeira escapatória dela, ela vai se afundar. Então, quando você faz aquilo de uma forma equilibrada e você entende que aquilo é um estilo de vida, você não precisa, se te fizer bem, medir, né, fazer as coisas pesadas, enfim, tudo, ok. Mas assim, só o fato de você ter aquilo como estilo de vida e um equilíbrio e ser constante, vale muito mais a pena do que você ser radical e ficar nessa, sabe? A maneira como você faz uma coisa é a mesma maneira como você faz todas as coisas. Sim. Né? Então, assim, se você é uma pessoa que entende que treinar é algo importante, você não traz com isso só o treino. O treino é só uma manifestação daquilo que você costuma fazer em tudo na sua vida. Sim.
E eu sou um cara que hoje eu não treino todo dia mais porque meu personal, meu treinador de corrida já não deixa. Nem o meu nutricionista deixa mais. Porque falou assim, eles também não me deixam não, mas eu não você eu não não respeito. eu sou um cara meio assim, Todo falou, dia. a Lília é todo dia. Domingo a domingo? Domingo a domingo. Domingo a domingo e geralmente 5 da manhã, 4:30 da manhã. Não, mas você sabe que se eu não vou... eu prefiro que ela vá, É melhor eu inclusive. ir. Eu prefiro. Muito agitada. Pra saúde de todos lá de casa é melhor. Então, assim, hoje eu não treinei, por exemplo, uma quarta-feira, mas porque os 3 falam assim, não pode. Porque amanhã eu faço 2 treinos. Então, assim, tem toda uma rotina e tal. Agora você tá correndo Eu tô também. correndo, eu tenho um objetivo com isso. E esse objetivo que eu coloquei da corrida, não é um objetivo assim, vou correr. Né? O objetivo é, eu quero fazer no ano que vem uma maratona. E quando eu coloquei esse objetivo, eu comecei a fazer escolhas alinhadas com esse objetivo. Que parte, por exemplo, vamos sair para um rodízio de japonês. Não, hoje eu não posso porque vai me atrapalhar. Vamos viajar na primeira semana de dezembro. Não, porque tem a Volta Internacional da Pampulha no dia 8. Eu tenho que seguir o meu treino, a minha alimentação. Então, ou seja, tudo é pautado em cima desse objetivo. E eu otimizei meu tempo de trabalho, de sono. Agora eu tô na luta do sono, que é conseguir melhorar o sono, que é muito difícil, inclusive. Você consegue dormir às 8 horas? Não, às 8 horas você fala duração Seguidas, de 8 horas. né? Nessa semana eu consegui dormir por 3 noites nesse horário. 7 horas e meia, mais ou menos, tudo mais. A Isso é um tecnologia tá falando que eu tirei desafio ainda. 90 no sono. 8 horas ainda tá um desafio pra mim. Mas você difícil. sabe que, assim, né? Há quem vai falar assim, não, você não tem razão. Mas, assim, Talvez eu vou falar isso. Mas o meu corpo, ele é um corpo que eu não sinto a necessidade de dormir às 8 horas seguidas. Antes eu achava que eu dormia mal. E realmente eu acordava muito, né? Sim. Por incrível que pareça, depois que eu tive filho, eu melhorei meu sono. E graças a Deus é um menino que sempre dormiu muito bem, enfim. E cada vez mais eu percebo que eu não preciso dessas 8 horas. Você dorme Sabe? quantas? Eu durmo assim, normalmente, lá em casa a gente dorme cedo. Tipo, 9:30, 10 horas no máximo. O dia que tem aula, né? A gente ainda vai até de umas 10 mentoria horas. vai um pouquinho mais tarde. Mas eu durmo ali até 10 horas da noite, eu já tô na cama. E 4:30, estourando 5 horas, eu não preciso do despertador. Meu corpo acorda Mas aí e você eu... já bateu 7 horas de sono, hein? Se bem que né? Porque eu Bom, durmo cedo, tá ótimo, é 7 tá vendo? bom. Então eu tô cumprindo tabela. Bom. E eu acordo, o Vitor sabe disso, eu acordo pilhada, é o horário que eu mais tenho energia. Eu abro o olho, levanto, eu não fico ali espreguiçando, eu não sou aquela pessoa que aguenta ficar na cama, sabe? A Só cama falta me ela dá... cantar Bom Dia na Fazendinha do Mas eu Rita. cantava, e aí, você lembra, né? O João Vitor, todo dia eu entrava no quarto e falava, bom dia, Senhor. E aí teve um dia que ele olhou pra mim e falou assim, Mamãe. mãe, eu não aguento mais você cantar essa música. E ele gostava de Bita, a gente ia muito shows, enfim. Aí eu falei, nossa, eu fiquei Mas toda veio a triste. idade também, né? Também. Já não sabe o que é Bita mais. Mas isso me fez tomar escolhas melhores. Sim. Não precisa ser, de fato, a pessoa que pesa o alimento e tal, mas que você falou. Você vai olhar ali e você vai falar assim, não, eu não vou escolher isso, eu vou escolher isso. Mas eu acho que são objetivos, Sim. né? Por exemplo, quando a pessoa vai competir, tanto Sim. numa corrida, participar, como você falou, de uma maratona, ou até no caso da minha amiga, vou ser atleta para aquele campeonato de fisiculturismo, enfim. Então a pessoa ela tem um objetivo, tem aquele período ali que ela vai se dedicar. Agora tem pessoas que querem fazer isso assim a vida inteira também, né? Esse radicalismo de não se permitir em nada. Sim. Então acaba, quando você tem isso como estilo de vida e você entende efetivamente o quanto isso te faz bem, eu acho que as coisas fluem assim de uma forma muito mais... Porque você se permite, por exemplo, quando vocês estão viajando também, né? Assim, você vai viajar para não tomar, às vezes, né? Se a pessoa gosta de beber, vou tomar uma cerveja, ok. Sim. Vou comer um hambúrguer aqui gostoso, ok. Mas quando eu voltar, eu vou ter minha alimentação saudável, eu vou ir na academia todos os dias de novo. Porque sua vida é assim. E te faz bem. E na semana que vem nós vamos até receber no próximo episódio o meu nutricionista aqui. E quando a gente vai viajar, eu já falo com ele, falei assim, André, nós estamos indo agora quando a gente foi pra Alemanha, em abril, eu falei assim, eu tô indo pra Alemanha, eu vou beber cerveja todos os dias. Todos os dias. Ele falou assim, não, beleza, vamos ver aqui como é que a gente pode reduzir seu impacto, tanto quanto você voltar, pouco antes de você ir e tudo mais. E foi feito. Chegou lá, a gente fez o que a gente queria fazer, treinamos também lá e tudo mais.
Mas eu consegui aproveitar a viagem, Sim. consegui voltar e não perder o que eu tinha pra perder. Assim, lógico que acaba que você perde alguma coisa, mas estava dentro ali do que podia fazer. E esse foi tipo... uma recuperação fácil. Fácil e rápida. O caminho estava... Eu estava traçado, eu sabia que ia ter um impacto. a mudança, eu te conheci ano passado. A mudança, assim, de um ano pra cá, gente, É porque vira a chave. Vira a chave. É mentalidade mesmo e hábito É a cabeça. E aí, isso que é uma coisa importante, porque eu sempre fui constante no meu conteúdo. Então, se o jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço todas, onde que tá o desvio? Para eu não ser constante nos outros hábitos. Eu precisei me entender. Eu precisei compreender. Mas assim, cara, eu sempre fui um cara disciplinado. Em tudo, a Lilian sabe disso. Fala que é pra fazer, eu faço. Eu não sou procrastinador. Mas por que eu tava procrastinando isso? Então eu passei por uma terapia, a Rafa Freire, inclusive, lá de Portugal, me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento, de tentar entender por que você, na parte alimentar, você não tá conseguindo ser constante. Porque não faz sentido. Uhum. E aí a gente foi ressignificando isso. Então, a partir do marketing, uma loucura muito doida. A partir do marketing é que eu trouxe para os outros pontos da minha vida. E hoje eu sou um cara mais constante no conteúdo, mais constante em hábitos saudáveis e principalmente constante em bons relacionamentos. Sim. Porque querendo ou não, o ambiente faz todo sentido. Todo sentido. A partir do momento em que eu estou num ambiente onde todo mundo bebe, onde todo mundo tem hábitos com o qual eu não compactuo, por exemplo, em eventos que tenha, tipo, farra, mulherada, eu não vou estar nesse ambiente. Porque esse ambiente não é pra mim, ele não é saudável pra mim, pra aquilo que eu prego. Então, consequentemente, é muito fácil fazer a escolha. Sim. Porque eu sei onde eu me sinto bem. E aí, eu cresci no conteúdo e cresci nos resultados no escritório. E o mais louco, não vou dizer que é trabalhando menos, mas é sendo mais produtivo. Porque meu resultado aumentou financeiramente falando a partir do momento em que eu dediquei mais tempo a você. A mim. É muito louco isso. Mas ao mesmo tempo é uma gestão de tempo aí que a gente tem, que às vezes alguém pode pensar assim, mas vocês são escravos do seu trabalho. Não, a gente não é escravo do trabalho. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente tá trabalhando sábado, domingo, sexta-noite. A gente não determina hora para trabalho. Mas a gente também não determina também. A gente não determina também hora para descanso. Então, assim, vai muito do que a gente acredita e o que a gente... Né, somos disciplinados, isso é fato. Né? Eu também achava que eu era super indisciplinada e hoje eu vejo que não, que eu estava errada, eu só não estava focando pro lugar certo. Então, assim, a gente não é escravo do que a gente faz, mas a gente trabalha mais do que a gente trabalhava antes. E uma pergunta que eu quero fazer para Roberta. Você trabalha com sua mãe? Trabalho. Né? Eu trabalho com a minha esposa, você trabalha com a sua mãe. Como é que é isso? Como é que é essa experiência de trabalhar com sua mãe, de fazer sua mãe pertencer ao mesmo ecossistema que você, ao mesmo ambiente que você tá? Porque eu imagino que deve ser muito legal isso. No começo, a gente tinha essa dificuldade, porque eu comecei a trabalhar com ela como estagiária no começo, né? Eu me formei em 2013 e comecei um pouquinho antes de me formar, eu comecei como estagiária. E aí logo depois a gente já conversou, viramos sócias. E a minha mãe, ela veio de uma advocacia mais tradicional. Então, as propagandas, o marketing era jornal, boca a boca, cartãozinho. Mas a minha mãe, ela sempre confiou muito em mim. Então, desde o momento que eu quis sair do escritório que a gente tinha, que era um escritório pequeno de bairro, falei, mãe, o meu trabalho, eu tenho certeza que é excelente. Só que aqui a gente vai conseguir cobrar um preço X e eu executando o mesmo trabalho em outro lugar, eu vou conseguir cobrar o preço efetivo que o meu trabalho vale. E aí eu fui plantando essas coisas, né, conversando com ela, enfim, e ela sempre confiou muito em mim. Então a gente foi abraçando novos voos e eu sempre fui a doida da mentoria, do curso, da pós. Eu lembro, quando você entrou pra mim, você já tava numas 3. Sempre, sempre. E aí, no começo, então eu fiz minha pós-graduação e fazia muitos cursos práticos na minha área. Pra aplicar, porque eu era 100% operacional, eu atendia os clientes, eu fazia todas as audiências, recursos, tudo era eu. Então eu assumi toda a pasta trabalhista e ela ficou com a área de família. Então quando a gente se mudou, e aí começa, assim, o escritório começou a ter reconhecimento na cidade de Jundiaí região,
eu já tinha feito o nosso nome, enfim. Mas eu senti a dor da gestão. Aí que eu fui pra mentoria. E é diferente, porque a gente tinha uma mentalidade de eu presa. Uhum. A gente conseguiu separar muito, graças a Deus, mãe e filha, e sim, sócias lá dentro. Uhum. A gente tem essa separação, né, do que é a minha responsabilidade, do que é a responsabilidade dela. E apesar dela vir de uma advocacia mais tradicional, mais antiga, ela abraça todas as minhas ideias. E quando eu fui entrar na mentoria, eu lembro que estava um ano bem atípico, porque ela tinha precisado se afastar um pouco do escritório, que ela ficou doente. Então, eu segurei as pontas e estava um ano bem pesado para mim, psicologicamente, com tudo. E aí eu estudava quando eu não tinha tempo efetivamente de digitar. Então eu colocava o curso para fazer quando eu tomava banho, estava comendo ou dirigindo. Por isso que eu falo que multifuncional. Quem quer faz. Quem quer faz. Dá um jeito. Tem que dar um jeito. Aí ela falou: filha, é muita coisa, vai ser muita correria pra você, muita coisa. Eu falei: não, mas a gente precisa. Eu entrei e daí ela foi abraçando as coisas comigo também. E hoje, se você entrar no Instagram do escritório também, na Advocacia FV, é ela. Ela tá lá gravando os vídeos dela, eu participo de todos os eventos, eu trago todos os conteúdos, né, pro pessoal do escritório. Tudo que eu aprendo, e principalmente da área de marketing também, ela tá gravando, fazendo as coisas dela, abraça. As amigas dela, que são advogadas há mais tempo, elogiam muito o desempenho dela, né? Pelo fato da minha mãe ser mais velha também, enfim, estar com esse... Se torna até uma inspiração. Eu imagino que sim. E muita gente acha que não dá pra trabalhar em família, né? E aí, semana passada, eu tava conversando com a Aline, eu falei assim: Lili, você tem noção que tem 10 anos que a gente trabalha junto? Vai fazer agora, em janeiro de 2025... 10 anos que ela decidiu sair da empresa que ela trabalhava para vir trabalhar comigo. Antes no antigo escritório e agora no Vitorlano Advogados. E passou muito rápido. Porque muita gente fala: será que dá certo? São 10 anos. Em crescimento. E a gente teve fases diferentes, porque no escritório antigo, eu adotava até por uma questão de segurança, de, né, me achar inferior. Eu não sou advogada, então eu não posso participar tanto assim. Eu adotava uma postura, ele tinha mais 2 sócios, eu adotava uma postura de funcionária. Uhum. Eu não opinava, eu não entrava. Mas bastidores. Sabe? Ela ficava como secretária do escritório na época. Eu era uma funcionária. E aí, a partir aconteceram, né, que a gente até comentou no episódio anterior, algumas coisas lá dentro que foram mexendo comigo de tal forma que mexeram até com o meu casamento. Eu falei: opa, aqui não tá dando mais. Uhum. E foi aí que a gente deu o start pra sair. E a partir do momento que a gente montou esse escritório, eu falei: não, agora eu tenho que pisar mais no escritório, não pisar fisicamente, mas botar a mão na massa, porque isso aqui é meu. Tomar como meu, tomar posse do que é meu, literalmente, fazer o que eu precisava fazer. E aí, nesse escritório, eu já assumi mais um protagonismo, agora mais ainda, né? Que agora a gente tá assumindo outros projetos e, enfim, aquela pessoa que era só de bastidores, não é onde eu quero me colocar mais. Que não precisa só da técnica, né? Você não tem o direito, mas assim, o escritório, eu acho que a maior parte, inclusive, para ele funcionar no todo, a técnica ainda, obviamente, ela é importante, mas tem outras áreas que a maioria dos advogados não olham, que são essenciais. E às vezes não querem olhar. Então, assim, a Lília chegou a começar a fazer direito há pouco tempo, mas chegou no 3º período da faculdade, quando a pandemia acabou ali, mais ou menos, que começaram a voltar ao curso presencial. A gente sentou e conversou, falou assim: será que faz sentido mesmo você fazer esse curso? Ela se questionou. Eu falei assim: parando pra pensar, você vai formar, você não vai ser advogada do escritório. Não vai ser essa função de gestora. Eu vejo ela muito estrategista, eu vejo ela muito na estratégia, de novas ideias, ela é criativa. Exato. E para que a OAB nisso? Qual que seria a utilidade? É muito melhor ela fazer uma mentoria, ela estudar a questão do marketing e tal. Faz muito mais sentido pro escritório e essa competência do que a competência técnica que a gente tem. Por exemplo, o Thiago aqui, que é meu sócio, que cuida disso lá pra gente, e tem a equipe. Sim. Então, ou seja, trabalhar em família funciona se você tem de fato uma família. Não é ser casado com alguém. Os mesmos valores. Os mesmos valores. Então a gente conversa sobre o escritório numa sexta-feira à noite. E ter a inteligência de puxar o que um tem de melhor no outro, né? Porque assim, é visível.
O Vitor consegue tirar de mim coisas que eu não sabia que eu tinha. E ao mesmo tempo eu também consigo tirar coisas dele que eu tenho certeza que ele não tinha. E imagino que seja a mesma coisa com você e sua mãe. É uma complementando a outra, tirando aquilo que a outra tem de melhor pra botar lá dentro. Sim. Né? E no final das contas, a gente cai sempre no mesmo lugar. Por que a Roberta tem sucesso? Porque ela faz aquilo que poucas pessoas se propõem a fazer. Quando você estava lá dentro do carro, assistindo o curso, dirigindo, para ir de um lugar para o outro, e tomando banho, fazendo 1000 coisas, tinha muita gente que estava reclamando. Sim. Tinha muita gente que estava falando assim, essa menina é doida. Que fica fazendo essas coisas, esse tanto de mentoria aí e tudo mais, para onde que isso vai levar ela, pelo amor de Deus e tal, mas você irritou as pessoas que se acomodaram e inspirou as pessoas que vêm, né, atrás disso. Eu queria, já o tempo tá acabando, infelizmente, eu queria que você deixasse uma mensagem de inspiração mesmo para as pessoas que não só vivenciaram o que você vivenciou, mas às vezes nesse momento estão agora querendo fazer o escritório dar certo, querendo produzir conteúdo, tendo dificuldade e que não querem ser pessoas que se irritam, mas que querem ser pessoas que se inspiram. Qual que é o recado que você dá para essa galera? Que por mais difícil que possa parecer, né, a nossa jornada, cada um pode estar enfrentando hoje um momento decisivo na vida particular, um problema no escritório, uma insegurança de se vai dar certo, se não vai dar certo. Às vezes é problema financeiro também, não tenho o melhor celular para gravar, eu sou tímida, tenho medo de como eu vou aparecer ali para os meus amigos, será que eu vou passar credibilidade? Enfim, acho que tire essa confiança de dentro de você, é possível. Nem todo mundo nasceu sabendo tudo. Então, eu tenho certeza que o seu conteúdo que você tem a falar, muitas pessoas ainda não sabem. E o seu conteúdo, ele pode mudar, impactar e transformar muitas vidas. Então, só faça, comece, é possível. Falo por experiência própria, com muita persistência, pessoas verdadeiras ao nosso redor, nos ajudando, nos incentivando, nos aconselhando também. As coisas são possíveis e eu tenho certeza que é só o começo também da minha jornada. Tem muitas coisas ainda que vão vir por aí e eu torço por cada um de vocês também. Roberta, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A gente fez questão realmente de você ser a primeira convidada nossa, porque a gente tem uma admiração muito grande pela sua história, né? Por tudo isso que você contou aqui pra gente. Eu também, eu passei o podcast inteiro segurando pra não chorar, embargada. Porque o seu conteúdo, ele é bom porque você é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que certamente daqui a algum tempo vai estar num patamar que talvez você nunca tenha imaginado. E a gente acredita nisso, a gente só vai colocar pra sentar nessa cadeira aqui pessoas que realmente, de alguma forma, a gente vê e quer parar pra ver. E você é uma dessas pessoas. Obrigado por ter aceitado o convite. Pra mim, assim, é uma honra imensa escutar isso. Eu agradeço muito, muito, muito. E pra mim é uma honra muito grande vocês fazerem parte da minha história. Sou muito grata por ter conhecido vocês, por tudo que vocês me ensinaram e ainda ensinam. Não vou parar de ensinar nunca, né? Sou muito grata. Eu queria te agradecer do fundo da minha alma, do meu coração. Eu te admiro pra caraca, sabe? Assim, você quem olha, pensa assim, nossa, que mulher maravilhosa, que mulher linda, que, né? E aí, na hora que você abre a boca, fica mais bonita ainda, né? Não só pelo que você tem por fora, mas muito pelo que você tem por dentro. E assim, eu admiro demais o conteúdo que você produz, o que você faz. Gente, vai lá, assiste o conteúdo dela, assiste o vídeo dela, eu tenho certeza que não vai perder. Qual que é o perfil, Roberta? Fala pro pessoal. Roberta Valdemarim. Vamos deixar aqui também. Vamos deixar na descrição também. @Roberta Valdemarim vai estar aqui embaixo pra você tem que seguir, tá? Você tem que seguir. Exato, me segue lá, compartilha, curte os meus conteúdos e leve para mais mulheres maravilhosas não serem passadas para trás. Isso. Obrigada, Roberta. Obrigado, Eu agradeço, você é musa maravilhosa. Gente, é isso. Encerramos o nosso segundo episódio. Tenho certeza que esse episódio vai mexer com você,
que está nos acompanhando. Falamos muito sobre propósito, falamos sobre hábitos, falamos sobre produção de conteúdo. E eu tenho certeza que a história da Roberta se assemelha a muitas histórias que estão aí do outro lado nos acompanhando. E quem sabe você pode um dia sentar no mesmo lugar que ela está sentando aqui para contar o seu testemunho, para trazer a sua história, porque é o que eu sempre falo. Mais importante do que os resultados são as histórias que nós construímos. Afinal de contas, no final do dia é sobre gente. No final do dia são sobre pessoas, sobre conexões, sobre verdades. Então, esse episódio vai ficar no ar no YouTube, no Spotify. Vários cortes também vão aparecer no Instagram. Também a Roberta, a gente vai mandar para ela material para ela poder divulgar. Eu quero que você, então, agora, que tá aqui, você chegou a 1 hora de episódio, você chegou até aqui, não tem como você não ter deixado seu like. Não tem outra alternativa. Você tá aqui. Então, deixa o seu like, já se inscreve. É muito importante você estar inscrito no canal para receber todos os próximos episódios, assistir o episódio primeiro, assistir de novo esse aqui e também ativar as notificações para você receber o vídeo em primeira mão. Quer deixar um recadinho, amor? Eu quero convocar a todos a irritar com a gente. Vem com a gente irritar no treino, irritar na constância, irritar na produção de conteúdo, irritar geral. Vem com a gente. É isso mesmo. Obrigado, pessoal. Não deixem de seguir a Lilian, @LilianLana. Também pode seguir o meu perfil, @ovitorlana no Instagram, que lá vai ter muito conteúdo para te ensinar a produzir conteúdo, te ensinar a irritar quem precisa ser irritado e crescer na sua vida profissional e pessoal. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio com mais constante que irrita aqui no IrritaCast. Valeu!